Olá, eu sou a Érica, sou professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG e preceptora da Residência de Pediatria do Hospital Infantil João Paulo II. Esse módulo será dividido em 3 videoaulas. Na primeira, eu vou apresentar alguns conceitos básicos da microbiologia aplicada para a clínica. Na segunda, os aspectos fundamentais relacionados às infecções no ambiente hospitalar. E na terceira, falarei do uso racional dos antimicrobianos. Então, vamos lá. O termo microbiota se refere às diferentes espécies de micro-organismos que vivem em um ambiente definido. Todos nós somos constantemente expostos a uma infinidade de micro-organismos, porém, o grau de patogenicidade desses micro-organismos difere entre eles. Os comensais, que são a maioria, coexistem harmoniosamente com hospedeiro na pele, mucosas da cavidade oral, vias aéreas superiores e trato gastrointestinal inferior, e vão causar doenças apenas se o equilíbrio do relacionamento comensal for interrompido ou nos casos de imunodeficiência. Por outro lado, outros micro-organismos são mais patogênicos, sendo capazes de transpor as barreiras superficiais normais do hospedeiro e os mecanismos de defesa, causando doenças mesmo quando as defesas do hospedeiro estão intactas. Dentro dessa categoria estão as chamadas bactérias estritas, por estarem sempre associadas com infecção, como é o caso da Neisseria meningitidis, e um grande número de bactérias classificadas como facultativas, pois podem tanto coexistir colonizando o hospedeiro sem causar doença, ou podem causar doenças independente do sistema imunológico do hospedeiro. Exemplos dentro dessa categoria são o Streptococcus pyogenes, que frequentemente coloniza de forma assintomática a orofaringe de crianças e adolescentes, com taxas variando de 5 a 15%. O Streptococcus pneumoniae, que coloniza de forma transitória a orofaringe, com taxas de colonização variando de 40 a 50% em crianças e 20 a 30% em adultos, sendo que os fatores que se relacionam à maior colonização são a idade mais jovem, usuários de creche, inverno e a exposição ao tabaco. E por fim, outro exemplo, os Staphylococcus aureus, que colonizam frequentemente as fossas nasais de pessoas saudáveis, com taxas de portadores variando de 20 a 35%. O termo microbioma é utilizado para definir o conjunto completo de micro-organismos, bactérias, vírus e fungos, com seus respectivos genomas e o meio com o qual eles interagem. O microbioma humano consiste em ecossistemas complexos, adaptados, específicos para cada habitat e que permanecem em perfeita sintonia com as constantes mudanças na fisiologia do hospedeiro. Nessa videoaula, eu vou focar nas bactérias. Antigamente, acreditava-se que a população de bactérias em indivíduos saudáveis era constante. Porém, os estudos têm mostrado que a colonização pode variar de um indivíduo para outro em termos de espécies de bactérias colonizantes e quantidade. Por outro lado, os estudos têm demonstrado também que, em geral, os indivíduos costumam albergar um núcleo funcional parecido de bactérias, conforme vocês podem ver à direita nessa tela. Para cada região do corpo estão relacionadas as linhagens de bactérias geralmente encontradas nos indivíduos saudáveis. As figuras mais à direita representam a diversidade de microbioma entre os indivíduos. A boca e orofaringe contêm vários tipos de bactérias. Os Streptococcus viridans são os tipos comensais mais proeminentes. No microbioma intestinal, um dos mais estudados, são produzidos
compostos bioativos que ajudam a regular a produção de toxinas pelos patógenos entéricos e a reduzir a suscetibilidade às infecções entéricas. Importante ressaltar a esse respeito é que a supressão dos micro-organismos comensais pelo uso de antibióticos pode favorecer a infecção pelo Clostridium difficile. Esse conhecimento é importante para auxiliar na interpretação de conduta frente a resultados de culturas. Por exemplo, o crescimento de bactérias em líquidos considerados estéreis, como o sangue, o líquido cefalorraquidiano, a urina, bile e o líquido sinovial, deve sempre levar a fortes suspeitas de infecção. Por outro lado, o achado de bactérias em líquidos considerados não estéreis deve ser analisado em conjunto com outros indicadores de infecção, como a presença de células inflamatórias, sintomas e quantidade de micro-organismos isolados. Nessa figura estão os principais micro-organismos encontrados no trato respiratório. A despeito da presença de patógenos potenciais na nasofaringe, não existem evidências convincentes para usar as culturas de nasofaringe para predizer a etiologia das otites médias agudas, pneumonias ou sinusites. E diferente do que se acreditava no passado, os estudos recentes demonstraram que os pulmões não são estéreis. O conhecimento da microbiota humana ajuda na escolha da terapia empírica frente a um quadro infeccioso, bem como na decisão de não tratar um micro-organismo isolado em local onde é um colonizante comum e pouco provável de causar infecção em paciente imunocompetente. Como exemplo, podemos citar o Streptococcus pneumoniae em culturas de garganta, onde ele é parte da microbiota da nasofaringe e causa improvável de faringite. Nesse slide estão representados os principais fatores que vão contribuir para a evolução do microbioma no indivíduo. No início da vida, as comunidades microbianas do trato respiratório são altamente dinâmicas e sofrem influência de vários fatores, incluindo modo de nascimento, tipo de alimentação, condições de aglomeração e tratamento com antibióticos. Importante saber também que a partir do metabolismo microbiano são produzidos compostos bioativos que exercem papel importante no equilíbrio do organismo. Juntos, esses fatores ambientais e do hospedeiro podem alterar a composição da microbiota em direção a uma comunidade estável, em equilíbrio, resistente ao crescimento excessivo de patógenos ou, inversamente, uma comunidade instável predisposta a infecções e inflamações. Os desequilíbrios nesse ecossistema são chamados de disbioses e têm sido responsabilizados por diversas doenças, como a asma, a alergia e a doença inflamatória intestinal. O padrão alimentar, assim como o uso de antibióticos, são os principais fatores ambientais responsáveis por afetar a biologia do microbioma humano. Para vocês terem uma ideia da importância da alimentação no equilíbrio do microbioma, vou citar o exemplo do leite materno humano, que contém micro-organismos indígenas, incluindo as espécies Bifidobacterium, Lactobacillus e Streptococcus. Essas espécies colonizam o microbioma intestinal dos bebês logo após o início da amamentação, e esse microbioma é responsável por reduzir a suscetibilidade à enterocolite necrotizante. Nesse slide eu coloquei um QR Code para que vocês possam acessar e responder uma pergunta referente a esse caso. Trata-se de paciente de 10 anos de idade internado com quadro de febre, linfonodos cervicais aumentados e dolorosos bilateralmente, hiperemia de orofaringe com exudato esbranquiçado, secreção nasal esverdeada e dificuldade para alimentar. Como apresentava histórias de amidalite de repetição, a mãe trouxe um resultado de cultura de orofaringe solicitado pelo pediatra do centro de saúde com crescimento de Streptococcus pneumoniae.
Não se preocupem que a descrição do caso estará disponível também junto com a pergunta. Agora eu vou fazer uma breve revisão sobre a identificação das bactérias. Mas por que falar disso é importante? Porque o espectro de ação dos antimicrobianos vai variar de acordo com os tipos de bactérias e a identificação definitiva delas, assim como os testes de suscetibilidade, podem levar muito tempo para serem liberados. Já os resultados parciais do exame microscópico, mostrando a morfologia das bactérias e a coloração pelo grão, são liberados mais rapidamente e podem nos ajudar a direcionar a suspeita quanto ao agente etiológico envolvido em uma infecção. Nesse slide, eu coloquei as características das principais bactérias gram-positivas da prática clínica, de acordo com o exame microscópico. Primeiramente divididos em cocos ou bacilos, em seguida em anaeróbios e aeróbios. A forma de agrupamento, como cachos, pares ou cadeias, além de outras características, como a prova da catalase, teste da coagulase e tipo de hemólise. Uma dica importante é interpretar o resultado de acordo com a origem da amostra em análise. O achado de bacilos gram-positivos em hemocultura deve levantar a suspeita de contaminantes comuns da pele, como o Propionibacterium, Corynebacterium e bacilos, e, por outro lado, a detecção de bacilos gram-positivos em feridas necrotizantes sugere infecção por clostrídeos. Em relação ao tipo de agrupamento das bactérias, a suspeita vai variar também conforme a origem. Diante, então, de uma cultura em andamento com resultado parcial mostrando formas em cadeias, a suspeita vai recair no pneumococo, se a amostra proveniente do trato respiratório, ou no enterococo, se a amostra proveniente de cavidade abdominal. Nesse slide, eu coloquei as principais bactérias gram-negativas. Como vocês podem ver, entre elas predominam os bacilos. Entre os gram-negativos, uma cultura parcial mostrando crescimento de cocos gram-negativos deve levar a forte suspeita de infecção pela Neisseria meningitidis. Outro aspecto importante a ressaltar entre os gram-negativos é a diferenciação entre o grupo de bactérias fermentadoras e não fermentadoras. Entre as bactérias fermentadoras de glicose, as enterobactérias compõem a maior parte do grupo, estando frequentemente envolvidas em infecções tanto comunitárias quanto hospitalares. No grupo das bactérias não fermentadoras, a mais conhecida é a Pseudomonas aeruginosa. Outra bactéria desse grupo é o Acinetobacter baumannii, frequentemente envolvida em infecções hospitalares de difícil controle. Outras bactérias desse grupo menos conhecidas, como a Stenotrophomonas maltophilia e a Burkholderia cepacia, adquirem importância especial em determinadas situações, como em pacientes hospitalizados e debilitados, e principalmente em pacientes portadores de doenças como a fibrose cística ou imunodeficiências. Outro grupo peculiar são o das bactérias fastidiosas, que crescem de forma lenta e que necessitam de meios de cultura enriquecidos, como os hemófilos e as do grupo Racec, que estão aqui mais à direita no slide. Nesse slide eu coloquei outro QR Code para que vocês possam acessar e responder a pergunta referente a esse outro caso. Recém-nascido internado em uso de ampicilina e gentamicina para tratamento de sepse neonatal tardia comunitária com foco pulmonar. O resultado parcial da hemocultura revela crescimento de cocos gram-positivos em cachos. Qual a conduta adequada? Como mensagem final para vocês eu deixo: conhecer a microbiota esperada para cada local do organismo ajuda na decisão racional do início dos antimicrobianos. Muito obrigada e até as próximas videoaulas.